falará sobre a ação do duplo etérico no processo reencarnatório. Antes dele, porém, realizar a sua palestra, eu devo avisar que no período da tarde, a partir das 2h30, a palestra, terceira palestra do dia, será com a doutora Cília Cili, que também é psicóloga e é radialista da Rádio Bonora, e ela está lançando, esse livro já está inclusive ali do lado de fora, o Espírito em Terapia. Ela deverá falar no período da tarde sobre o conhecimento do perispírito e as vias de cura. Portanto, ela vai trabalhar com esse livro. Esse livro está sendo colocado ali a R$25. Eu estou avisando que talvez algumas pessoas que veem o livro da manhã não possam vir à tarde e já sabem que esse livro está ali à disposição, tá certo? Então, neste momento, nós vamos passar a palavra ao nosso companheiro Cláudio Valério, que vai falar expor sobre a ação do duplo etérico no processo reencarnatório. A palavra é do nosso companheiro Cláudio Valério. Bom dia. A gente vai falar sobre a ação do corpo vital. Kardec chamou o duplo etérico como corpo vital. Essa palavra, duplo etérico, ela vem das religiões orientalistas, principalmente na questão de doutrinas filosóficas orientalistas. Nada contra o termo, mas como Kardec já tinha explicado a questão do corpo vital, eu preferi optar pela versão kardeciana. E o duplo etérico, como nosso amigo Ivan disse no final da sua palestra, a viagem que nós fizemos durante a evolução do princípio inteligente, da questão material, ele é um corpo que, para nossa classificação, os espíritos acabaram dividindo o perispírito ou esmiuçando essa modalidade organizadora. Mas na verdade é tudo uma coisa só. É claro que cada corpo tem o seu princípio ou tem sua regulação, principalmente na questão do nosso corpo material. Mas de uma forma didática, eles preferiram traduzir ou colocar para a gente dessa forma, para que nós entendêssemos melhor o que cada corpo influencia no nosso aspecto espiritual e evolutivo. A apometria, por exemplo, ela fala de 7 corpos. Outras doutrinas mais orientalistas também falam, 7 é um número cabalístico. Não vou entrar no mérito se isso é bom ou não, isso cabe a cada um de vocês estudar, analisar. Eu não quero fechar aqui questões, como diz o Éder fala no Manahat, mas eu quero apresentar princípios ou pílulas de estudos para que cada um aqui possa pegar essa pílula, essa semente, melhor dizendo, e aí vai florescendo dentro do limite da capacidade de cada um. O que eu vou mostrar aqui não é novo, não é a verdade, a verdade nós temos parcelas dela, mas são princípios que os espíritos e os grandes estudiosos foram trazendo para a gente que vão alargar o nosso pensamento, porque a gente viu aí 15 bilhões de anos de maturação de um processo biológico, justamente para que os espíritos, principalmente os capelinos quando vieram, pudessem pegar um corpo que desse facilidades para que eles colocassem toda a sua inteligência, que veio de outros orbes, aqui na Terra. Assim eles estariam se ajudando e ajudando as raças primitivas que já existiam no planeta. Então, vejam que é o trabalho da espiritualidade, principalmente dos engenheiros cósmicos, em abrir o caminho para espíritos que ainda não têm a possibilidade de abrir esse caminho sozinho. A gente precisou de uma ajuda muito grande. A viagem que ele fez me recordou muito o André Luiz em Evolução em Dois Mundos, quando ele trata do início da formação da Terra, criar os primeiros seres viventes. E o que o duplo etérico tem a ver com essa questão? Tudo. Porque ele é criado justamente no início da nossa formação,
desde que o corpo começa a ser criado, o corpo emite energia, emite substâncias psíquicas ou espirituais. Aqui o André Luiz fala de neuropsíquicas. Isso vai formando como uma camada em volta do nosso corpo, está diretamente relacionada ao corpo físico. Então, aquilo que todo mundo ouve falar de chakras, não existe só no corpo físico, no perispírito, mas também existe no duplo etérico, porque cada centro de força está correlacionado com o centro de força do nosso corpo físico, ou relacionado ao centro de força do perispírito. Então, é como se fosse um corpo só, mas ele é subdividido em camadas. E o duplo etérico é uma dessas camadas responsáveis pela manutenção e organização do nosso corpo físico. E aí a gente tem uma série de explicações do processo de doença, do processo de felicidade, que isso traz benefícios para o nosso corpo. Tudo isso, qual que é a fonte? É o espírito. Mas o espírito, para se mostrar ou manusear as formas físicas, ele precisa de intermediários. Né? A gente tem aí o espírito, e para o corpo físico nós temos o duplo etérico. O interessante de falar de evolução, como ele disse, é que a gente tem no nosso cotidiano, na nossa vida, parâmetros, né, dessa mudança evolutiva. Há 10 anos atrás eu pensava de uma forma, hoje eu penso de outra, e isso não é o top, né, da evolução. Daqui 10 anos eu vou estar pensando além do que penso hoje. Cada um de nós somos assim. Mas no início, por exemplo, do movimento espírita no Brasil, décadas de 20 e 30, você tinha uma visão completamente diferente da questão do duplo etérico. Havia um ramo dentro do movimento que era mais ligado às questões esotéricas ou espiritualistas, e nada contra, era a tendência desses espíritos, e trouxeram muita contribuição a respeito disso, que já a parte científica não acreditava muito nessa questão. Então havia os rachas, os cismas, mas depois de Chico Xavier a gente viu que as coisas foram entrando no seu devido eixo, né? Mostrando que quem é mais religioso, quem é mais esotérico, quem é mais científico, cada um está dentro do seu papel, dentro desse grande edifício que é a doutrina espírita. E Chico Xavier trouxe muita contribuição nesse aspecto, né? A obra de André Luiz, que começou lá em Nosso Lar e prosseguiu até a vida continua, é uma obra que esmiuça cada vez mais não só a questão perispiritual, mas a questão também do duplo etérico. André Luiz, como um repórter, ele foi médico, e começou a trazer informações para a gente a respeito desse corpo, que até então muita gente falava, existe ou não existe, uns acreditam, outros não acreditam, mas ele vem mostrar pela ciência espírita que isso é uma realidade, comprovando informações que o homem já tinha de milhares de anos, e o espiritismo veio mostrar de uma forma mais aberta, junto com essa parte científica, da atuação do duplo etérico na nossa realidade física. A gente tem aí a medicina psicossomática, que vem justamente comprovar essa questão. O duplo etérico ele pode ser observado no corpo vital em determinados desdobramentos, imediatamente após a morte de animais e após a morte do corpo físico. Dependendo da situação do espírito, esse duplo etérico ele fica como vagando pelas dimensões espirituais, porque ele é energia, e para se decompor ele leva um tempo, assim como o nosso corpo físico também leva um tempo. Se o espírito é inferior, ele não tem conhecimento disso, então o duplo etérico vai permanecer mais tempo nas dimensões espirituais. Se ele é superior, ele tem essa condição, então imediatamente quando ele desencarna, esse duplo etérico também desaparece. Então é questão de nível de consciência. Outra questão, muita gente fala de cascão astral, de clones, e na verdade são manifestações do duplo etérico, porque esse duplo etérico é um corpo,
E a partir do momento que a gente desencarna, o espírito é desligado, esse corpo continua. Então, por exemplo, a gente tem nas obras de André Luiz grupos de espíritos trevosos que tentam se abusar dessa energia do duplo etérico. Então, se o espírito ainda está ligado ao duplo etérico, ele, consequentemente, ele vai se tornar um escravo, vai se tornar refém, vai sofrer muito com essa questão. Mas aí eu entro na questão das leis divinas, não existe nada por acaso. São afinidades que nós escolhemos com o passar da nossa vida aqui na Terra. E se é permitido o espírito passar por esse tipo de experiência, que para nós é drástica, tem alguma serventia, né? Por mais horrível ou rude ou frio que possa ser esse pensamento, mas que a gente tiver que passar, nós vamos passar. Hoje tem misericórdia, mas é uma questão de escolha íntima, de escolha pessoal. Kardec afirma que o perispírito é ligado molécula a molécula ao nosso corpo físico. E o duplo etérico está inserido dentro dessa questão. Se um homem, uma mulher, falo homem na classificação, ele passa durante muito tempo da sua vida pensando coisas negativas ou agindo de forma negativa, não é o corpo que está pensando, é o espírito. Então o espírito está dando ordens para o perispírito e para o duplo etérico, e eles seguem as ordens do espírito, que é o comandante de toda essa estrutura. Então ele passa essas ordens para o corpo físico. E aí você destrói o teu sistema gástrico, o seu sistema emocional vai para o espaço, você começa a ter síndromes, depressão e uma série de situações. Então, acredito que todo mundo saiba disso, que não é o corpo que é doente, mas sim o espírito. E a terapêutica espírita, já há algum tempo, vem justamente nos dar subsídios de atuar nessa questão, mostrando para o frequentador da casa espírita que, além desse corpo que ele tem, que ele precisa cuidar, que nós precisamos cuidar, ele também precisa cuidar dos demais corpos que ele tem. Como que se cuida disso, de um corpo que é invisível, não é para nós? Justamente através das ações, dos pensamentos que nós temos diariamente. Quanto mais negativo é o pensamento, mais eu estou destruindo o meu perispírito, consequentemente estou destruindo o meu duplo etérico, o corpo vital. E isso vai se refletir no corpo físico. É por isso que os espíritos responderam a Kardec que quando o espírito tem eles falam gênio, mal, ou uma índole negativa, esse espírito pode estar num corpo sem braço e sem perna, ele vai ser ruim, ele vai ser negativo, ele vai demonstrar, seja através da fala, do olhar, ou de grunhidos, você vai sentir que ele é um espírito que não é medianamente evoluído, não aceita determinadas questões. E se um espírito evoluído habitar num corpo deficiente, você vai perceber também que ele é um espírito evoluído, mesmo que ele não manifeste toda a sua inteligência ou não consiga manifestar toda a sua ideia. Por quê? Ele está comandando não só esse corpo físico, que momentaneamente está refém de determinadas leis, mas ele está comandando o seu duplo etérico e o perispírito. Então ele consegue manifestar a sua essência através destes corpos. Não tem como esconder isso. Para alguns, o duplo etéreo é uma duplicata do corpo físico, menos ou mais radiante, dependendo da criatura. Como os espíritos reconhecem a gente no plano espiritual? Eles não vão reconhecer a gente porque quem foi radialista, advogado, expositor. Não, vão reconhecer pela qualidade da energia que está irradiando deste corpo perispiritual. É isso que define as nossas identidades, classificação, qual colônias, como ele disse, nós vamos habitar. Nós não vamos precisar falar, eu quero ir para nosso lar, não. Pela classificação da energia do perispírito, já sabe, olha, esse aí evoluiu, esse aí tinha tudo para evoluir, mas ficou estacionado, esse aí nem quis saber de evolução. Isso vai nos denunciar perante os espíritos superiores. Aqui é o André Luiz falando na obra Evolução em Dois Mundos.
que são formações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico e por isso mesmo não conseguem maior afastamento da organização terrestre. Ou seja, ele está tão ligado ao corpo físico e ele tem como função justamente zelar pela manutenção do corpo físico, por isso que ele estava abordando bem essa questão, né? A gente não pensa para respirar. Não, agora eu vou respirar. Ou meu estômago agora vai acusar que está com fome. Isso já foi milhares, né, bilhões e bilhões de anos, esse aperfeiçoamento para que hoje a gente pudesse ter essa questão meio que automática. E o duplo etérico é o que rege essa questão, onde a gente não precisa ficar preocupado com essas questões, não diria de menor porte, que são importantes para a nossa sobrevivência, mas já não tem a importância que tinha lá na época da Idade do Fogo, né, dos homens ditos das cavernas. É diferente, o espírito ele veio hoje na Terra com outras funções, né, com outras visões. Ele está focado não só para o aspecto exterior, mas sobretudo para o aspecto interior. E quem foca nesse sentido, consequentemente, tem um avanço, um benefício muito maior na sua saúde. E aqui, quando eu falo saúde, eu estou englobando tudo, né? Não só a física, mas também a espiritual, emocional. E aí ele diz: destinando-se à desintegração, tanto quanto ocorre o instrumento carnal, por ocasião da morte renovadora. Né? Então ele constata que após o desencarne, ou após o fim do corpo físico, esse corpo vital também, a tendência tende a se desintegrar mais rapidamente ou demoradamente, conforme a índole do espírito que estava habitando aquele corpo. Constituído de princípio vital, todo mundo sabe o que é princípio vital? Aliás, quantos são aqui estudantes? Quantos leram aqui e estudam o livro dos Espíritos? Nossa, pouca gente. Não, eu estudante, todo dia a gente estuda. Estuda? Livro dos Médiuns. De cabeceira. Evangelho segundo o Espiritismo, essa é uma saindo religiosa. Céu e Inferno. Nossa, isso não é abstrato. Vou dar isso aqui. A Gênese. Então percebam, quando a gente vai estudar, por exemplo, psicologia, a gente começa lá da base, né? Vamos pegar o Freud, os pensadores gregos que falavam sobre a psique, até chegar nos autores mais recentes. Quando eu vou pegar a matemática, por exemplo, eu não posso ficar lendo, né? Uma conta lá de equação de segundo grau, só ficar lendo. Eu tenho que praticar e errar e até acertar. Com a doutrina espírita é a mesma coisa. A gente pode estar falando aqui de duplo etérico, de energia, de fluidos, de perispírito, da questão da evolução humana nesse planeta, mas se eu não pegar subsídios nas obras da doutrina, principalmente a codificação e as obras subsidiárias, eu não vou conseguir entender o conceito que a espiritualidade quis passar através de Kardec e dos médios que trabalharam com ele, e depois de outros médios que vieram posteriormente. Porque se eu não entendo a questão do perispírito, se eu não entendo a questão dos fluidos, questão energética, se eu não vou lá na Gênese estudar o capítulo que fala dos fluidos, evolução do princípio inteligente espiritual, eu não vou conseguir entender determinadas informações, por exemplo, o André Luiz nos traz. Ou muita gente fala, né? Joana de Ângeles é difícil, né? O preguiçoso gosta de falar isso. Porque não tem o hábito de pesquisa. E o Espiritismo é uma tríade: ciência, filosofia e religião. E a gente viu na palestra do Ivan justamente esses conceitos unificados, né? Sem dar aspecto maior a um ao outro. Porque isso é Espiritismo. Quando ele está falando de mundos habitados, ele está tocando de um dos pontos fundamentais da doutrina, que é a pluralidade dos mundos habitados. E se eu não estudar astronomia, astrofísica, exobiologia, eu não vou entender o que os espíritos falaram. Tem vida em outro mundo? Legal. Mas como que é essa vida? Constituída do quê? Será que a massa do planeta
faz efeito nesse padrão de vida? Será que a distância desse planeta em relação à sua estrela central tem essa relação? Como é que é a vida em planetas da zona tórrida e glacial do sistema solar? O que os espíritos disseram a Kardec? Tem vida em Marte, Júpiter, Netuno, Saturno e Plutão e os outros planetas que ainda não foram descobertos? E como é que Camille Flammarion fala que existe vida em outros mundos, uma vida ultraterrestre? Já ouviram esse termo? Que os espíritas gostam de falar extraterrestre, né? Mas o termo espírita é ultraterrestre, que Flammarion definiu em 1865 no livro Narrações do Infinito. Alguém já leu esse livro? Não? Nunca leu o Camille Flammarion? Ismael, vamos comprar lá da febre. Alguém já leu Leon Denis? Qual livro? No Invisível. O que mais? Agora olha que interessante, vocês vão pensar, o cara está viajando e esqueceu o tema, não. Leon Denis diz o seguinte: ele achou uma pessoa que tinha 15 identidades. Uma pessoa encarnada que tinha 15 identidades. Cada vez que ele conversava com esse corpo, vamos dizer assim, era uma identidade diferente. E aí as pessoas achavam que a pessoa ficou louca, múltiplas personalidades, que nem tinha esse termo na época, né? Achava que tudo era loucura. E aí ele, estudando o caso, ele começou a perceber que na verdade eram as vivências passadas da pessoa que estavam se manifestando. Não se sabia porquê, qual o sentido, mas elas estavam aflorando. E aí ele chegou à conclusão que pode isso: se o espírito está encarnado e de repente chama João, fala que é Maria, depois fala que é José, depois fala que é fulano, como é que pode ser isso? Aí ele começou a esmiuçar essa relação entre o corpo carnal e o espírito. E aí ele chega também nessa conclusão que existe uma sede de memória, como o nosso irmão estava falando, e aí não se sabe porquê, algum desequilíbrio, alguma coisa que ocasionou isso, a gente não sabe, porque cada um é um mundo. Isso aí acaba vindo à tona. Talvez serviu até como propósito de estudo, né? Esse espírito reencarnando, eu quero mostrar que existem essas potencialidades ou essas faculdades. Então, essa memória de vivências, vocês estão um termo muito bom, dos estímulos, está tudo correlacionado nesses corpos. Mas o que isso leva no nosso dia a dia? Saber dessas informações é importante, mas o que me traz? Justamente a mudança de comportamento, a mudança de paradigmas. Nós vamos começar a pensar de uma outra forma. Você já não vai reclamar que está chovendo, né? Muita gente gosta de reclamar. Agora imagina, você está reclamando, você está emanando energia. Como é que seus corpos vão receber essa energia? Senão fica igual aquele desenho, né? Ao céu, ó vida, né? Já perceberam que pessoas que são assim, nada dá certo na vida, mas não é porque existe uma energia externa que não deixa, é porque a energia interna dela, irradiando isso, faz com que tudo que esteja à sua volta se afaste. Aí quando a pessoa muda o padrão mental, as coisas começam a aparecer ou se agregar. Quem disse isso? Jesus, né? Ele trouxe essa lei de atração, né? Que muita gente está ganhando dinheiro hoje, com filme, palestras, workshops. Jesus já tinha dito essa questão. E com o estudo dos corpos, e principalmente do corpo vital, a gente vai ter noções de como não precisar mais de médico. Olha que maravilha. Os médicos não vão adorar muito essa questão. Eu tenho um amigo, ele passou por 15 cânceres. 15. Ele estava desenganado. E uma vez, ele não era espírita, a mulher era, mas ele não era espírita. E a mulher sempre tentando levar ele para a casa espírita, desse processo de mudança, e ele já achando que estava com o pé na cova, né? Ele não acreditava em mundo espiritual, falou: morri, acabou, pelo menos não vou sofrer mais. E aí um dia, de muita dor que ele estava, ele foi no banheiro tentar evacuar, ele não estava conseguindo há muito tempo, estava fazendo mal para o corpo físico. E notem, a culpa não era do corpo físico, era dele, ele não
queria deixar sair as excrescências, né? Que tinha do perispírito, mas que iam se materializar no corpo físico. Aí a mulher deixava por todo o canto da casa livros espíritas para ver se um dia pegava um carro danado. E aí deixou a Gênese, que era um lugar que ele sentava, né, no trono lá, e aí não tinha tempo, aí não tinha como ele virar, ele tinha que olhar para o livro. Aí ele falou, já que eu estou aqui, então deixa eu ver essa coisa aqui. E estava justamente na questão dos fluidos. E o espírito Galileu, e depois o Hahnemann, dizendo a Kardec da questão da vontade do espírito. Se a gente soubesse da vontade que nós temos e quanto isso pode modificar a nossa vida, o parâmetro de vida no planeta seria outro. E ele começou a ler aquilo e se interessar. E aí ele começou a frequentar a doutrina espírita, fazer curso. Hoje ele é um grande expositor. De repente, pela vontade, ele mudou esse padrão. Os médicos começaram a falar: você estava morto, cara. Como é que você conseguiu sanar esses 15 BOs, né, que falam na gíria? Então, percebam, é a vontade. E cada um de nós tem essa capacidade. E os grandes nomes que vieram para a Terra mostram que essa capacidade é do espírito e não do corpo físico. Chico Xavier, com dor, sofrendo, atendia milhares de pessoas por dia. Divaldo, com quase 90 anos, viajando o mundo inteiro. Tem gente com 50 falando: eu quero me aposentar, ficar de frente para o mar e acabou. Como se isso fosse vida, né? Não é. A questão é interior. Se você não está bem resolvido interiormente, não adianta. Você pode estar no transatlântico fazendo o cruzeiro, você vai estar sofrendo, porque a questão é interna. Não adianta você fugir, você tem que encarar. E saber da questão da atuação do corpo vital durante a nossa encarnação é fundamental para essa mudança de paradigma. Se a gente almeja vir numa casa espírita e ter mudanças, é necessário principalmente passar primeiramente pela vontade, a vontade de querer fazer diferente, de mudar, de estudar, de colocar esse estudo na prática. Porque nós não viemos à casa espírita para ficar dependente de passe. Na época de Kardec não tinha passe. Isso foi implementado posteriormente pelos magnetizadores, que se tornaram espíritas. Mas Kardec sempre primou, primeiro, a informação, depois a evolução. Porque sem informação a gente não tem subsídios de encarar todas essas informações que os espíritos estão trazendo. Imagina na época de Kardec, Mozart, né, que a Terra foi Mozart, falar que tem vida em Júpiter, vida em outros planetas. Imagine uma sociedade como a parisiense na época, extremamente materialista, saindo, né, de um século de escuridão, entrando num século de desenvolvimento tecnológico, onde tudo que era voltado à religião, à espiritualidade, as franceses tinham horror. Ainda tem, né? Mas naquela época era maior ainda, porque eles estavam vivendo uma convulsão social e tecnológica. Então, se não tiver essa predisposição, né, de vontade, de querer, vamos pegar essa informação, vou esmiuçar, procurar, estudar, e aí depois vou tentar colocar no meu dia a dia. Vocês pensaram que eu ia falar só sobre a questão do corpo, né? E não está pegando. Agora sim. O termo revestimento, né, que foi aplicado nas palavras de André Luiz, num sentido didático, pois em verdade perispírito, duplo etéreo e corpo físico interpenetram-se, aquilo que eu disse, né? É como se fosse uma coisa só, mas com camadas. Assim como a gente vê na Terra, tem a crosta, abaixo da crosta aí vem outras camadas até chegar ao núcleo central, que é magma, né? A lava pura. A gente não sente diretamente os efeitos do núcleo, mas se esse núcleo se apagar, a gente vai sentir. A Terra vai deixar de girar, todo mundo vai sair rumo ao espaço. Então, são influenciações quase que indiretas ou imperceptíveis, mas que existem e que fazem parte de um todo.
Por mais que a gente não veja, não enxergue ou não sinta, nós estamos correlacionados com o núcleo da Terra, porque fazemos parte dessa engrenagem. Não é à toa que surgiu informações ou classificações tentando explicar essa nossa correlação com o meio, como por exemplo a teoria de Gaia. Kardec já tinha abordado, mas não com esse nome, quando ele fala dos espíritos elementais, dos seres que cuidam da natureza, né? Que são taxados aí de fadas, gnomos, salamandras e por aí vai. É uma classificação de inteligência ou de princípio que são regidas por um princípio superior, que é a força suprema, aqui na Terra a gente conhece como Deus. Mas nós estamos ligados a eles. Quando a gente bebe água, quem cuida da água? Quando a gente se alimenta, quem cuida do alimento? Por isso que os protestantes, um ramo dos protestantes, eu admiro que eles fazem oração, né? Toda vez antes de fazer uma refeição. Agora imagine como vai ficar aquela comida, maravilhosa. Imagine como os espíritos que cuidam da alimentação vão se manifestar, né, dessa família, também de uma maneira esplendorosa. Então o Espiritismo está abrindo para a gente um véu que não foi só levantado lá na época de Kardec. Aquilo lá foi o início. Nós, né, que estamos depois a Kardec, temos como missão, e as gerações futuras que chegarão, vão ter como missão escancarar mais esse véu ainda. Porque aquilo foi, como eles disseram a Kardec, aquilo foi a base do edifício. Agora as gerações que virão vão levantar esse edifício. Cada um vai fazer um andar. E às vezes a gente patina nessa construção, brigando, né? Eu não falo com o da AFS porque eu sou da USE, eu não falo da Aliança Espírita Evangélica porque eu sou da Coligação Espírita, eu não vou falar com tal entidade porque eu sou da outra. Besteira, mesquinharia. Nós fazemos parte desse edifício. Cada um dentro da sua limitação de inteligência, esforço, da questão de evolução espiritual, enxerga a doutrina de uma maneira. Agora eu não posso fazer com que o Ivan enxergue a doutrina como ele enxerga. Até porque ele é mais evoluído do que eu, né? na palestra. Então cada um é um mundo. E a grande sacada de estar na Terra, todo mundo vai falar, é para evoluir. Sim, claro. Mas é para evoluir em conjunto, como ele disse. Quando as primeiras tribos começaram a caçar coletivamente, talvez aí foi a grande passo de evolução do homem e também do planeta. Começamos a nos agregar, não ficar mais isolados. Quando a gente fala, eu quero ficar isolado, né? Não quero falar com ninguém hoje. Está indo na contramão da lei, que é a lei de sociedade, como está lá na parte terceira do Livro dos Espíritos. E se você vai na contramão da lei, você sofre. Os Espíritos disseram isso a Kardec. Mas não quer dizer que o Espírito vem aqui e fala, como é que é seu nome? Diogo, você não está vivendo com a sociedade, então nós vamos colocar um sofrimento na sua vida. Não acontece isso. É o próprio Diogo que vai se afastando do núcleo, e o núcleo é a força suprema, através das leis, e com esse afastamento ele começa a sentir o sofrimento. É natural. É como se a gente quisesse andar só de sunga no Polo Ártico, né, ou no Polo Norte. Não tem condição, a gente vai sofrer. Não é o meio que está fazendo o sofrimento, porque o meio é daquele jeito, a gente já sabe. Tem inteligência para discernir que é preciso ir lá com roupas bem protegidas, né? Mas se eu quiser encarar a diversidade do meio, aí eu não tenho chance. Por quê? Eu estou ligado a esse meio. Eu sei como é esse meio. E terceiro, eu sei como eu devo atuar nesse meio. Mas se pela minha ignorância, prepotência, orgulho, entra todas aquelas questões chagas morais que os Espíritos dizem, eu querer enfrentar de qualquer jeito, aí eles não podem fazer mais nada. Aí eu vou sofrer o ambiente daquele meio. E com a questão das leis divinas é assim. Quanto mais a gente se afasta, mais a gente acha que é autossuficiente, mais a gente vai estar denegrindo esse corpo vital. Hoje eu não posso ter nada, mas talvez daqui a 5 anos eu não saiba. E é tão interessante esse processo que os espíritos, a gente não sabe ainda como é essa engenharia. O André Luiz
Emmanuel, a própria Joana, estão trazendo informações a respeito disso. Mas por que eu reencarno, tenho uma vida normal até os 40, depois surge uma doença? Aí todo mundo vai falar, mas é porque você tem um débito a sanar. Isso é fora de dúvida, né? A gente reconhece essa questão. Mas qual é esse processo que faz com que a doença desperte aos 40, 30, 45? Ou porque alguns já nascem, porque já está pré-programado no corpo vital. É uma deficiência do espírito, a unidade inteligente do universo, que ao se ligar a essas camadas, acaba passando quase que, não digo imediatamente, mas aí os espíritos engenheiros que vão definir essa questão, né? Analisando caso a caso, mas às vezes com 40 anos surge essa doença. A doença já estava lá, mas por uma necessidade daquela individualidade, ela precisa se manifestar dessa forma. Ah, mas aí como é que fica? Você tem duas opções, olha que maravilha. As outras religiões dão inúmeras, né? Você precisa fazer isso, aquilo, né? Pinta, faz de ponta cabeça, faz uma oferenda tal. A doutrina espírita oferece duas. Ou você aceita, ou não aceita. Não é uma maravilha? Se você aceitar, muito bem, você vai continuar evoluindo com a dor. Se você não aceitar, você vai ficar estagnado com a dor. Que maravilha. Então qual que é a melhor opção? Mesmo caminhando ou evoluindo, né, com as dores. Isso é tão fantástico que justamente entra na questão da ação desses corpos no nosso processo de reencarnação aqui na Terra. Porque você acaba de ficar brigando com o mundo, ficar brigando com Deus, ficar brigando consigo, né? Ah, isso é uma porcaria. Vai chegar uma hora que o teu corpo vai aceitar isso. E aí eu quero ver. Aí talvez seja tarde do ponto de vista biológico, né? Não tenha mais um retrocesso. Você vai ter que passar convivendo com isso até se desencarne. Então são questões que o Espiritismo aborda e que os espíritos, através principalmente do Chico, vieram começar a desmiuçar essa questão, que é algo que a própria ciência hoje começa a admitir, né? Quantos médicos espíritas a gente vê, ou espiritualistas, quantas matérias na TV, rádio, jornal a gente vê, né, dos médicos falando tem que ter uma vida sadia, um bom pensamento, boas atitudes para que o corpo, né, tenha uma manutenção cada vez melhor. Então a gente vê que hoje a própria ciência, ou parte dela, começa a aceitar esses princípios que Kardec já tinha abordado lá nas obras básicas. O corpo vital é essencial para o equilíbrio espírito-corpo, conservação da vida orgânica, a gente já comentou isso. O equilíbrio fisiológico reflete a harmonia que reina no cosmos e no corpo etérico, né? Tem função de estabelecer a saúde automaticamente, sem intergerência da consciência. A cicatrização, né? A gente passa aí raspando a parede, quando você vai ver, está saindo um pouco de sangue, depois de um tempo você não precisa ir no hospital, no médico, isso se cicatriza naturalmente, né? Como que é esse processo? Justamente o corpo vital ele tem como função zelar por essa manutenção. Às vezes você come alguma coisa, não faz bem, né? Mas como que é? Se eu sou espírito, como algo me faz bem, se aquele algo foi produzido pela natureza, pela espiritualidade superior, como forma de gerir o meu funcionamento biológico, como é que pode fazer mal? Talvez seja a questão da nossa mente, né? As coisas podem ser boas, mas a partir do momento que ingerimos, o nosso estado de consciência acaba contaminando aquele alimento. Há pesquisas falando sobre isso, né? Pessoas que, por exemplo, oram mais, vivem mais. Aquelas que não oram desencarnam mais cedo. Isso já foi comprovado lá nos Estados Unidos. Pessoas que se alimentam e fazem oração antes de se alimentar não tem problemas nenhum com a sua parte orgânica. Aqueles que não têm essa prática estão sempre constantemente indo no médico, lá, dor de cabeça, fígado, aquilo. Ameniza, mas sempre volta, né? Então a gente vê que a questão não é externa, mas a questão é interna.
Aqui são as nomenclaturas que eu pesquisei sobre o corpo vital. Então, tem lá corpo prânico, energético, aerossomai, várias culturas do planeta falam a respeito deste corpo e sua relação com o nosso corpo físico, né? Contracorpo, veículo semifísico, aqui já é a parte indiana, então todos falam dessa questão. Eu mandei esses slides por e-mail aqui do centro e pode ficar à disposição de vocês, então quem quiser depois pegar e pesquisar, fica à vontade, que eu passei por e-mail aqui da casa. Pode também passar para mim, que eu passo sem problema. Depois eu posso passar também a bibliografia, que é extensa, não ia dar tempo aqui de ficar falando. Aqui é o Ricardo de Bernardi. Segundo pesquisas, esse corpo vital, ele não, enquanto nós estamos encarnados, ele fica no máximo 1 centímetro. Até achei legal o que ele falou na palestra dele sobre essa questão da diferença, né, do primata com nós seres humanos, que é de menos de 1%. E a gente vê que a distância do corpo vital com o nosso corpo físico não chega também nem a 1 centímetro, né? Porque ele foi justamente criado para zelar pelas funções do nosso corpo biológico e de acessar, né? De dar um acesso ao espírito a esse corpo físico e vice-versa. Então, é uma via de duas mãos, né? Então, o Sérgio Felipe de Oliveira fala muitas vezes isso. Qual que é a diferença, a distância nossa para o plano espiritual? E aí ele diz, nenhuma, eles estão aqui do nosso lado, né? A gente sempre tem, porque a gente está fechado nessa dimensão espaço-tempo, a gente sempre tem a questão de traduzir em quilômetros, né? Ou em distâncias. Na verdade, essas outras dimensões não são bem assim. Eu tenho quanto tempo ainda? Eu nem vi qual. Tem uns 10 minutos. 10 minutos. Aqui é o que eu disse no início, a vitalização das formas de pensamento. Já estudaram isso? Quem trouxe muitos aspectos positivos nisso foi o Edgar Amon. A gente deve muito ao comandante, né, Edgar Amon, porque ele conseguiu quase que sistematizar ou decodificar a codificação de Allan Kardec, né? Ele trouxe os cursos, a maioria dos cursos que tem nas casas espíritas hoje são derivados desse plano que o Armon criou por orientação do Bezerra de Menezes e do Espírito Celina, que é ligado a Maria. Teve muita gente, né, que criticou Edgar Armon pela veia orientalista que ele tinha, né? E é uma baboseira, não tem nada a ver essa questão. Você pode discordar da opinião da outra pessoa, conviver com ela e ver as coisas positivas que ela fez e trouxe principalmente para a doutrina. Então ele trouxe muita contribuição nessa questão das formas de pensamento, que originalmente é uma ideia hindu, é uma ideia até permeada pelos budistas, mas que eles não tinham muito bem, vamos dizer, o conceito de como seriam essas formas de pensamento. Eles sabem que o ser humano emana, emite energia, mas parava aí. O Armon, com o apoio dos espíritos, foi mais além, mostrando que essas formas de pensamento têm vida própria. Já pararam para pensar nisso? Você emana, fala, eu odeio aquela pessoa. A energia que você emanou, de ódio, de raiva, você criou um ser. Momentaneamente ele está vivo. Aquela energia que você criou, espíritos que são da mesma categoria vão assimilar aquela energia para trabalhar cada vez mais para trás do planeta. Aí você vem na casa espírita, ele está com dor de cabeça, que é que o passe resolva. Aí você toma um passe melhor, que quebra, né, a ligação. Mas aí você sai na rua, o cara está te esperando lá na esquina. Aí volta a dor de cabeça. Na outra semana você está de volta. Mas se sente que é fraco demais. Vou lá, o Ismael me abriu o passe, o problema é ele, não sou eu. O problema somos nós, porque nós estamos emitindo. E aí acontece crimes, uma série de situações, a gente fala, você viu o que fulano fez? Matou 500, 200, fez isso e aquilo. Como se a gente não tivesse nada a ver com a pessoa. Mas quem
vai contradizer que talvez a energia que fez com que aquela pessoa agisse daquela forma não é um dos nossos pensamentos. Coisa para pensar. O André Luiz fala bem nessa questão das horas. Né? Outra questão, morte do corpo vital. Já abordei, o corpo físico acaba, a tendência é que o corpo vital também acabe num processo mais rápido que o corpo físico. Mas, e o perispírito acaba? Mas já ouviram falar de desdobramento do perispírito? Todo mundo leu André Luiz aqui, né? Posso falar? André Luiz vai dormir no nosso lar. Olha que maravilha. O espírito dorme. Não tem necessidade, eles estão ligados ainda ao planeta. As questões ainda que eles tinham na Terra ainda se fazem presente lá. De repente ele dorme e vai visitar a mãe numa dimensão mais superior. Quem que desdobrou? Então, daí que eu achei interessante a questão da apometria, sem entrar no se é positivo ou não, ritualística, né? Isso aí vai de cada pessoa, mas ela traz informações de que se nós temos vários corpos, corpo mental, corpo útil, isso quer dizer que nós podemos acessar outras dimensões, desde que seja permitido, sem o corpo físico. Ou alguém aqui nunca sonhou dando comunicação no plano espiritual? Já teve aqui? Alguém já sonhou assim? Você está no plano espiritual, você foi dormir, de repente você está no plano espiritual. Você lembra depois quando você acorda. Só que você lembra que estava dando passividade para o espírito. Estão usando o seu corpo espiritual. Uma entidade que necessitava da situação precisou lá de uma energia mais densa, uma energia mais materializada. Você era o que estava ligado a um corpo denso e materializado. Então, nós temos várias situações que a gente não pode só classificar. É assim e acabou. Não. Quando se fala de realidade espiritual, nós estamos falando de realidades que nós não temos acesso, porque a nossa inteligência ainda não consegue conceber. Ele disse da realidade de outros mundos, né, da evolução. O que o Kardec pergunta para o Mozart? Está na Revista Espírita, de 1868. O Mozart está falando lá das alegrias, das bem-aventuranças, de que habitar um mundo mais superior do sistema. E aí Kardec pergunta, mas se a gente colocar a civilização mais desenvolvida da Terra em Júpiter, qual será o padrão para vocês? Aí Kardec estava se referindo à civilização europeia. Aí o Mozart dá uma resposta que é sensacional. A mesma distância que vocês têm para os primatas. Ou seja, para essa civilização, os macacos somos nós. Agora imagine um ser como Jesus, que criou esse sistema e o nosso planeta. Segundo a ciência, 5 bilhões de anos. Ele só está 5 bilhões de anos na nossa frente, segundo a nossa cronologia. Imagine que um espírito desse é capaz de fazer ou de realizar. Imagine os conhecimentos que ele tem, que nós nem sonhamos ainda. Então o Espiritismo ele vem mostrar, é como se a gente pegasse uma régua. Nessa régua nós estamos aqui no centímetro 1, mas tem espíritos que estão vivendo lá no centímetro 30. São mais evoluídos, estão à nossa frente. Nós não podemos ir até o centímetro 30, a não ser passado 1, 2, 3, pula para o 5, máximo. Esses espíritos podem sair do 30 e voltar até o centímetro 1. É como se eles fizessem uma viagem no tempo, algo que era possível, mas que a gente não tinha tecnologia. E aí eu entendi, por isso que o Espiritismo é uma doutrina tríplice, o que os Espíritos queriam dizer a Kardec, como espírito superior não tem passado, presente e futuro, é uma coisa só. Porque essa dimensão foi criada, e ele mostrou bem essa questão, durante os bilhões de anos, justamente para colocar aqui espíritos rebeldes, espíritos que precisam evoluir, e muito espírita não gosta disso, que está lá no capítulo 5, quando o espírito diz: a Terra é um presídio ou um hospital. E a gente não gosta porque fere o nosso orgulho. Né? Mas eu não sou criminoso.
Se você fala mal do outro, você infringiu uma lei. Perante a lei você pode ter misericórdia, ele tem, a gente concorda com isso. Mas a definição do Espírito é séria. Se eu sofro de múltiplas questões íntimas, tenho trauma, fobia, medo, aqui ninguém tem medo, eu sei, sou doente espiritualmente, porque ainda tem essas questões a sanar. E compreendendo bem a questão do corpo vital, a gente vai estar dando passos, se não acelerados, mas dentro da nossa medida, do nosso conhecimento, em definir bem essas questões, o que eu preciso para a minha vida e o que esses corpos podem me auxiliar para ter uma vida mais saudável e plena. É isso que o Espiritismo veio trazendo. E tendo uma vida plena, você está combatendo as chagas, que é egoísmo e orgulho. E uma vez, lá na rádio, a Bismarck deve conhecer, vocês acham que também, o pessoal do Neuróticos Anônimos. Já ouviram falar? Todo mundo ouviu falar, mas ninguém nunca foi, né? Foi vergonha. Eu era assim. Já foi? Ah, que maravilha. Eu era assim também, né? Eu pegava o folheto, estava uma maravilha, mas pro outro. Aí uma vez eu estava subindo na rádio e deixaram um folheto lá, só tinha o último, justamente para mim passar lá, deixando. Aí quando eu comecei a ler, tá lá, se você tem medo, provavelmente você é um neurótico. Provavelmente. Se você tem medo de fobias, de qualquer fobia que seja, provavelmente, quase 100% que você é neurótico. Se você tem medo, fobia, fica com raiva dos outros, se acha perseguido, acha que todo mundo está errado e você está certo, você 100% é neurótico. Aquilo me impactou de uma forma, falei, caramba, acho que meu anjo da guarda deixou lá de propósito, né, para me tocar. E aí eu comecei a estudar essa questão e justamente entra na questão dos corpos ou das camadas espirituais. E aí eu comecei a perceber que não é o meu corpo que tem ódio, raiva. Né? Tem gente que fala, eu sou assim, né? Nasci assim. Não, a sua essência é assim. Isso transfere para os outros corpos até chegar no corpo físico. Então é muito interessante o trabalho que eles fazem, justamente de resgatar, tudo bem, ser assim, mas tem um jeito de melhorar. Como eles dizem lá no Alcoólicos Anônimos, né? Só por hoje, né? Como ser menos intolerantes, menos vaidosos, menos uma série de questões que acabam nos atrapalhando interiormente, mas sobretudo no processo de vivência em sociedade. Porque, qual é o seu nome? Esqueci. Diogo. Se eu falar que o Diogo é mentiroso, eu estou falando de mim. Porque se eu não fosse mentiroso, jamais eu reconheceria a mentira nele. Se eu falar que o Ivan é prepotente, não, eu estou vendo o meu reflexo no Ivan. Porque se eu não tivesse prepotência, eu poderia fazer qualquer coisa, aquilo não me atingiria. Então veja quanto isso muda as nossas relações. Agora imagine do ponto de vista de energia, quanto o corpo não se revitalizaria com essa mudança de paradigma. Aqui algumas referências, né? Kardec, eu fui lá na Fisiologia da Alma na Matiz, André Luiz, Emmanuel, Flammarion. Gente, leiam o Flammarion, pelo amor de Deus. Leiam o Leon Denis, Gabriel Delane, Alexander Arsakov. Esses caras deram o sangue e a vida. Então, hoje a gente está aqui. Eles contribuíram para Kardec nas obras da codificação e desenvolvimento posterior do Espiritismo. Ele falou muito do Wallace. Russell Wallace foi banido da Sociedade Científica de Londres porque afirmou perante todos que era espírita e acreditava que existia um princípio espiritual. E hoje essa questão do criacionismo, design inteligente, evolucionismo, que era algo que Darwin e Wallace já vinham discutindo no século XIX. Então a gente tem que dar valor a essas obras, né? E outras questões, Ricardo de Brito, que é mais atual, Pedro de Campos, Ricardo de Bernardi, o Rustem, que é muito contestado pela questão do corpo fluídico, mas todo mundo tem corpo fluídico. A matéria é derivada do quê? Dos fluidos. O corpo material não é tão denso quanto a gente imagina. A física quântica está esmiuçando isso. Se acreditava que a luz viajava a 300 mil quilômetros por segundo. O CERN, lá na Suíça, detectou que a luz viaja muito mais
isso. Então, com o passar do tempo, as informações vão mudando. Não adianta a gente falar, fulano está errado, aquele está certo. Se você não entende hoje, talvez você vai entender futuramente. Se tiver errado, a gente vai chegar, olha, estava errado. Mas não banir ou denegrir um autor ou um pesquisador porque ele pensa diferente da gente. A gente só vai poder contestar se pesquisou, analisou, estudou igual aquele pesquisador. Porque senão entra na leviandade mesmo. Quero agradecer o Centro Espírita Ismael pelo convite, agradecer à diretoria, parabéns pelo seminário. A Casa Espírita é isso mesmo, possibilitar acesso e informações a todos aqueles que estão adentrando, porque talvez na separação do joio e do trigo, o que vai nos propiciar mais tranquilidade é justamente informação, conscientização e prática. Isso como desde o tempo de Kardec a gente tem de sobra. Então, vamos colocar e aplicar cada vez mais isso aí. Então, meus contatos, quem quiser depois pegar informações sobre obras, é só mandar e-mail, ligar. Quero agradecer a todos. Agora nós vamos sair das conclusões. Nós queremos Sérgio. Nós queremos agradecer ao nosso companheiro Cláudio Roberto. Nós sabemos que esse tema, desde o ano passado, quando nós decidimos, através de vários amigos aqui da Casa Espírita, que nós iríamos falar sobre o perispírito, sabíamos que era um campo totalmente novo. Nós estamos na doutrina espírita há vários anos, as pessoas aqui com 30 anos, 25, 40, etc. Mas nós sabemos que essa matéria é infinita. Não há possibilidade de você, numa vida ou em 10 vidas, aprender a verdade do Espírito. Entretanto, nós já caminhamos um pouco. Quer dizer que de cerca de 7 bilhões de pessoas, de almas encarnadas na Terra, nós somos talvez 500 bilhões e já conhecemos que não temos apenas um corpo. Não é o corpo nada sabe, o cérebro nada sabe, as mãos, a língua. Quer dizer, o que sabe, o ser inteligente da natureza é o Espírito. Todo o nosso conhecimento, todo o nosso bem, todo o nosso mal decorre efetivamente dessa parte nobre do ser humano que é o Espírito. E nós sempre somos agraciados com palestras, tivemos a primeira do nosso companheiro Ivan Ricardo, foi maravilhosa, e agora tivemos um complemento com a palestra do Cláudio Roberto Palermo. E eu peço ao nosso presidente Sérgio Piatti Gregório que entregue para ele o nosso certificado de participação desse ciclo. Quero tirar uma foto ali, sim.